Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais um tema de geografia, geopolítica mundial, desenvolvimento do capitalismo. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre, fazer uma introdução sobre o desenvolvimento do capitalismo, capitalismo comercial, industrial e financeiro. Muito importante esse tema. Vamos também aprender outros conceitos muito utilizados nesses tipos de capitalismo, certo? Divisão internacional do trabalho, nós vamos falar sobre os trustes, cartéis, holdings, que é um tipo de capitalismo, já o capitalismo financeiro. Nós vamos falar especificamente sobre esses temas, então preste atenção e vamos lá. Vou fazer uma introdução aqui, pessoal. Olha, na geopolítica, os estudiosos pesquisam as relações de poder entre as nações. Não é utilizada somente na geografia, mas também pela história, pela sociologia e por outras áreas de conhecimento. Então, vocês podem visualizar esses temas também em outras áreas, pessoal. Mas para que serve a geopolítica? Olha, o estudo da geopolítica serve para compreendermos como as decisões tomadas por outros países ou já tomadas ao longo da história podem causar impactos em outras nações. O estudo da geopolítica contribuiu para a formação de um cidadão mais crítico. Certo? Então, você que conhece um pouco de geopolítica, você que vê uma notícia na mídia, certo? E consegue interpretar, decodificar aquelas informações ligadas à questão do comércio, da questão da economia, da questão ambiental, certo? Então, você é um estudante que tem um ponto de vista crítico muito forte. Isso é importante, a questão também você questionar alguns conteúdos, argumentar. Bom, então, dito isso, você já sabe o que é geopolítica e para que a geopolítica serve. Agora nós vamos analisar, certo, algumas informações. Olha só, o desenvolvimento do capitalismo. Para compreender as antigas e as atuais relações de poder entre as nações, se faz necessário um entendimento dos sistemas econômicos existentes, capitalista e socialista. Bom, vamos lá. Pessoal, esses dois sistemas, eles têm características distintas. Nós vamos falar um pouco do capitalismo e do socialismo, não é para você esquecer nunca. No ensino médio, tanto em geografia como em história, a gente fala muito desses sistemas econômicos e você tem que ter uma visão bem aprofundada para a gente desenvolver mais rápido os outros conteúdos. Mas vamos lá. Vamos analisar aqui o sistema capitalismo e o sistema aqui, socialismo. Vamos analisar aqui, sociedade, economia e propriedade. Vamos diferenciar. Na sociedade, vamos ver o capitalismo, como é que funciona. Divisão em classes sociais, burguesia e assalariados. No socialismo, a sociedade é dividida, sociedade igualitária, sem divisão de classes e dominada pelos altos funcionários do governo. Certo? Bom, então vamos partir aqui para o capitalismo. Divisão de classes sociais. Eu tenho o burguês, que é o dono dos meios de produção, o empresário, por exemplo, e o proletariado, que é o assalariado, que é o trabalhador que passa o mês trabalhando em uma fábrica, colocando seu esforço físico para, no final do mês, receber um salário, geralmente, menor do que o dono da fábrica, da empresa. Então, você já viu que no capitalismo existe concentração de renda. O burguês, que são os donos dos meios de produção, que pode ser o quê? Um banco, uma empresa, certo? Então, um comércio, ele vai ganhar mais que os funcionários. Dessa maneira,
no capitalismo existe a concentração de renda. Em países onde essa concentração de renda é muito acentuada, você vai ter pobreza e vários tipos de violência urbana. Certo? Então, o ideal seria uma sociedade mais justa. Já no sistema socialista, pessoal, só existe a classe trabalhadora. Todos ganham, certo, o mesmo valor. O problema do socialismo é que, como é uma economia fechada, uma economia planificada, tem pouco dinheiro. Mas o que tem é distribuído de forma mais igualitária. Já o capitalismo tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, mas concentra na mão dos burgueses. Aí você tem aqui vamos dizer assim, dois sistemas distintos. Um tem muito dinheiro, mas não divide de forma igualitária, e o outro tem pouco dinheiro e divide de forma igualitária. Bem, sabemos que o capitalismo venceu a disputa com o socialismo. Mais de 90% dos países no mundo hoje são capitalistas. Apenas alguns ainda persistem nesse sistema socialista, como Vietnã, Coreia do Norte, Laos, Cuba, certo? Mas a maioria esmagadora são de países capitalistas. Vamos agora analisar a economia. No capitalismo, a economia, a gente chama de economia de mercado, comandada por empresas particulares, certo? Empresas que têm um dono, empresas privadas. No sistema socialista, a economia é planificada, centralizada, dominada por empresas públicas. Todas as empresas são públicas, são estatais, do governo. Certo? Então, por isso que todo mundo ganha igual. O governo que tem os planos quinquenais, certo? Que dita o que vai produzir, quando vai produzir, o governo que tem essa autonomia. E tudo que o governo arrecada distribui de forma igualitária para todos os trabalhadores. Isso no sistema socialista. Já no sistema capitalista, você tem o quê? Questão da privatização da economia. Tá certo? Então, na verdade, você tem aqui diferentes categorias. Vamos colocar aqui o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país capitalista. Mas no Brasil nós temos empresas estatais, temos empresas privadas e empresas multinacionais. Tá certo? Então, o que você entende por uma empresa estatal que pertence ao Estado? Um exemplo, a Cagepa, pertence ao Estado. Uma multinacional, Petrobras, que tem abrangência até fora do país, como outras empresas também têm, certo? Já no sistema socialista, você tem empresas somente estatais. Bom, voltando aqui para a economia capitalista, o que acontece? Eu também tenho economias mistas, ou empresas mistas, como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, parte é do governo, ou seja, estatal, e a outra parte é privada. Olha só, interessante. Então, você tem também a Petrobras, uma parte é do governo, a quantidade vamos dizer assim, o governo é o sócio majoritário que manda, certo? E tem ações em bolsa de valores da Petrobras. Se você quiser, você compra. Não recomendo atualmente por conta da oscilação aí da pandemia, não está muito legal de comprar. Bom, mas você entendendo essa parte aqui, sistema capitalista e socialista, em relação à economia, a economia no capitalismo é economia de mercado, aberta para importação e exportação. No socialismo, a economia é planificada, é fechada, centralizada. Por exemplo, no sistema capitalista, você vai ter as multinacionais. No sistema socialista, é proibido a entrada de multinacionais. Vou colocar um exemplo bem clássico aqui. Durante a Guerra Fria, certo? Você tem uma disputa entre capitalismo dos Estados Unidos e socialismo da União Soviética. A Rússia era o país mais forte da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí, nesse momento, durante a Guerra Fria, era impossível uma multinacional na Rússia. Por exemplo, você comer um hambúrguer da McDonald's na Rússia era impossível, porque a McDonald's é uma empresa, uma multinacional, certo, norte-americana, ou seja, dos Estados Unidos. O que ocorreu?
o fim, quando a União Soviética ocorreu a dissolução, e no lugar da União Soviética surgiu a CEI, Comunidade de Estados Independentes, que passou a ser capitalista. Hoje, se você for para a Rússia, você come um hambúrguer com uma Coca-Cola, certo? Porque a Rússia se tornou, houve a transição, as empresas que eram estatais foram privatizadas, certo? E a Rússia abriu sua economia para o mercado externo. Então, é assim que funciona, ok? Vamos agora falar sobre as propriedades. No capitalismo, pessoal, ênfase nas propriedades privadas, acabei de falar, meios de produção, indústria, terras, etc. No socialismo, ênfase na propriedade coletiva dos meios de produção. Bom, pessoal, até aqui tudo em ordem. Vamos adiantar aqui o conteúdo. Aqui eu tenho, porque na verdade é muito complexo, você tem muitas informações sobre a questão do capitalismo e socialismo. Deixa eu colocar aqui mais algumas para você ter um entendimento geral. No sistema capitalista, privatização total ou parcial dos meios de produção. Eu falei agora da Petrobras, né? Que ela não é totalmente privatizada, é parcialmente. O Banco do Brasil também é uma estatal, mas que uma parte é privado. A Caixa Econômica Federal não, é toda do governo. Os Correios é uma estatal. Só que, atualmente, existe um plano para privatizar os Correios e outras empresas como a Eletrobras. Bom, pessoal, a gente já entra aqui numa polêmica. Existem fatores positivos e negativos em relação às privatizações. Só lembrando que na Europa, muitos países eles estão, certo, comprando as empresas privadas, tornando estatais de novo. Estão fazendo o caminho inverso de privatizar, certo? Estão fazendo o caminho inverso, comprando as empresas para se tornar estatais. Bom, a Eletrobras é responsável por energia, as hidrelétricas, como Itaipu, todas as hidrelétricas, sobre a matriz energética do Brasil inteira. Gera bilhões em lucros. Claro que também isso oscila, tem outros fatores externos, fatores ambientais, como chuvas, influencia também nessa questão da geração de energia. Mas, estrategicamente, você privatizar uma empresa desse porte, o Brasil vai ficar submisso a quem comprar. A China já falou que quer comprar a Eletrobras, os Correios também. Bom, melhora a qualidade, eu estou colocando aqui os dois pontos, o ponto negativo e o ponto positivo. Em relação à privatização, melhora a qualidade do serviço, isso é indiscutível, certo? Mas, em compensação, o preço fica mais elevado. Quem compra, certo, vai ter que pagar os serviços. E nessas privatizações que o atual governo quer fazer, eles querem também privatizar algumas rodovias federais. Bom, se dentre essas rodovias federais tiver a BR-230 ou a 101, ou seja, se a gente quiser ir a João Pessoa ou pegar essa rodovia para outras localidades, vai ter que pagar pedágio, tá certo? Então, a privatização funciona dessa maneira. A estrada fica impecável, não vai ter mais nenhum buraco, vai ter assistência, ambulância, caso aconteça algum acidente. Mas em contrapartida, você vai ter que pagar por esses serviços, tá certo? Então, o capitalismo funciona dessa maneira, viu, pessoal? Aí tem aqui a liberdade econômica, isso é um fator muito positivo, certo? Ou seja, você pode importar, você pode exportar, certo? Então, essa parte do capitalismo é positiva. Tem partes positivas e negativas. Agora fica a critério para você fazer análise, para você saber, certo, se realmente é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Um país que é extremamente neoliberal, certo, de privatizar todas as empresas, ou parcial, privatiza só aquelas empresas que não dão tão, assim, não gera tanta renda, tá certo? Bom, mas vamos lá. Ainda falando sobre o sistema capitalista, você tem aqui salários definidos pelo mercado,
O mercado que dita o valor que você vai receber. Por exemplo, no sistema capitalista, hoje, com o neoliberalismo, foi feito o seguinte: alguns direitos trabalhistas foram diminuídos para a geração de emprego, na terceirização do trabalhador, certo? Então, hoje, pessoal, nós temos uma categoria de trabalhadores terceirizados. Segundo o governo, isso vai dinamizar, certo? Vai diminuir o desemprego no país. Bom, antes da pandemia, já a terceirização que foi no governo de Michel Temer já vinha assim provocando polêmicas, porque era muito bom para os empresários que contratavam a mão de obra muito barata, certo? E não diminuiu o número de desempregados, só favoreceu ao dono da empresa. Então, pessoal, está vendo aqui as características do capitalismo, as classes sociais. Nós vimos que tem o burguês, que é o dono dos meios de produção, e o proletariado, que é o assalariado. Olha só, no capitalismo, a palavra-chave é o lucro, dinheiro, capital, certo? Quanto mais lucro, melhor para o socialismo. Bom, aliás, para o capitalismo. O socialismo vamos conhecer agora. Então, eu falei dos pontos positivos e negativos do capitalismo, agora eu vou falar dos pontos positivos e negativos do socialismo. O socialismo, meio de produção controlado pelo Estado. O ponto negativo é que não tem a livre concorrência, certo? No capitalismo, não. Você pode procurar uma empresa, um produto, certo? Que tem um menor valor, certo? Porque existe a concorrência, é o fator positivo do capitalismo. Já do socialismo, não tem isso, certo? Como o Estado controla, observe que Estado com E maiúsculo significa Estado-nação. Quando o Estado controla, não vai ter a livre concorrência, ou seja, o preço vai ser igual, não vai ter para onde o consumidor correr. Falta de liberdade econômica, ou seja, a economia é fechada, não permite a chegada de multinacionais, não permite você pegar dinheiro emprestado, por exemplo, o FMI, certo? A economia é fechada. Um exemplo prático aqui, costumo dizer, Cuba. Se você viajar para Cuba e for passear de carro, o carro mais novo que você vai andar é um 1977, certo? Está entendendo? Porque a economia é fechada, não chega produtos do estrangeiro e Cuba sofre por conta também dos embargos econômicos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Mas é assunto para outra aula. Vamos lá. Salário controlado pelo governo. Isso aqui no socialismo é um fator também positivo, porque todos ganham praticamente a mesma coisa. Um médico, um advogado, um gari, eles têm o mesmo poder aquisitivo, poder de compra. Isso é uma coisa positiva. Mas tem também o governo desses países, vamos falar aqui de Cuba, estou falando, né? Por exemplo, tem um boxeador cubano que nas Olimpíadas, faz alguns anos isso já, ele ganhava os títulos e o governo ficava com 70% do valor do prêmio, do dinheiro que ele ganhava, ele ficava com 30%. Então, esse é o fator negativo do socialismo. Ele falou, inclusive ele pediu para se tornar um cidadão francês. Na Olimpíada no passado, como ele era um grande boxeador, ele conseguiu mudar a sua nacionalidade, certo? Então, estou falando aqui os prós e os contras. Inexistência de lucros, como eu falei. No sistema capitalista, eles visam lucro. No sistema socialista, eles visam social. Mas também tem os fatores positivos no socialismo, certo? A educação de qualidade. Vou dar um exemplo. Quando a União Soviética estava no auge, certo? Cuba era um país onde o sistema educacional era de primeiro mundo, o sistema de saúde também. Quando tinha Olimpíadas, a delegação de Cuba superava a do Brasil, os times de vôlei, basquete, todas as modalidades, eles participavam, enquanto o Brasil não conseguia participar de todas as modalidades
certo? Você tem noção, quando aconteceu a pior tragédia nuclear da história em Chernobyl, lá na União Soviética, na Ucrânia, muitos contaminados radioativos foram se tratar lá em Cuba, para você ver como o social era forte. Hoje, por conta desses embargos econômicos e com o fim da União Soviética, Cuba passa alguns problemas. Okay? Bom, então, entendido aí, pessoal, capitalismo e socialismo? Espero que sim. Qualquer dúvida, pode perguntar. Eu tenho aqui, para finalizar essa parte, o bloco capitalista e o bloco socialista. Claro que isso aqui, pessoal, é para você ter uma visão geral, certo, do conteúdo. Isso é muito importante. Olha só, bloco capitalista, características: acúmulo de riquezas, concentração de renda, acabei de falar, economia de mercado, ou seja, economia aberta para importação e exportação, permite as multinacionais, trabalho assalariado, você trabalha muito, certo? E muitas vezes ganha pouco, porque fica concentrado na mão do proletariado, aliás, do burguês, que é o dono dos meios de produção. Aí você tem a propriedade privada, claro, em alguns países capitalistas você vai ter a propriedade privada, a estatal e a mista, que é o meio termo. Uma parte é do governo e outra parte é privada. Burguesia detentora dos meios de produção, ok. Já no bloco socialista, as características: distribuição de riqueza, certo? Isso é um fator positivo do socialismo, distribuição igualitária. O problema é que tem pouco dinheiro, que é a economia fechada. A economia é controlada pelo Estado. Não tem a livre circulação de mercadorias, a economia é fechada e não tem a concorrência. Olha, meios de produção socializados, inexistência de divisão de classes. Ok? Entendido até aí? Bom, chegamos na parte principal. Até agora eu falei só uma introdução sobre capitalismo e socialismo. Tenho certeza que vocês agora vão ter uma visão mais aprofundada, tá certo? Que não reste dúvidas sobre esse conteúdo. Vamos lá, vamos prosseguir aqui, pessoal. Eu tenho o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Bom, deixa eu especificar aqui direitinho para vocês. Lembrando que no material didático você vai encontrar tudo isso, tá certo? Só que aqui eu coloquei de forma resumida, para que você tenha seja mais rápido para você começar a entender. Olha só, eu vou fazer uma leitura aqui no material. Quem tiver com o livro, fique à vontade. Olha só, o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas controla uma indústria, equipamentos, etc. Sendo assim, no capitalismo existem dois agentes: o capitalista, que são os donos dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Bom, até aí tudo bem. Outra característica importante do capitalismo é o acúmulo de capital. Por meio dele, o capitalismo busca produzir suas mercadorias com menor custo e vender pelo maior valor possível, aumentando assim o lucro. Vou dar um exemplo aqui: a China. Pessoal, a China é um país que tem economia mista. A China é capitalista e socialista ao mesmo tempo. Na parte leste, nas zonas econômicas especiais, a China é altamente capitalista. O que acontece hoje no mundo? A economia que mais cresce no mundo é a China, supera os Estados Unidos. Você analisa agora, né, nesse período de pandemia, se você for observar os números, o PIB da China não tem comparação. Por isso, essa guerra comercial com os Estados Unidos contra a China, querendo colocar, dificultar
o comércio da China com o resto do mundo, colocando impostos, fazendo o chamado protecionismo da economia. Certo? Então, a China, por sua vez, faz algumas práticas, por exemplo, desvaloriza a moeda para o produto chinês ficar ainda mais barato no mercado internacional. E lembrando que o produto já é muito barato por conta da mão de obra na China. Como é um país que tem a maior população do planeta, mais de 1 bilhão 350 milhões de habitantes, o que acontece? Todo mundo resolve trabalhar, não tem, vamos dizer assim, as empresas pagam o mínimo dos mínimos para um trabalhador chinês. Isso atrai o quê? Empresas estrangeiras para solo chinês. Só para você ter noção, um trabalhador chinês, eles ganham uma média de $90 por mês. $90, pessoal, vamos colocar o dólar a R$ 5, dá mais ou menos, dá nem R$ 500, não é isso? Por mês. É muito pouco. Aí o que acontece? Tem empresas que colocam jornadas de trabalho exaustivas. Aqui no Brasil, nós trabalhamos 8 horas por dia, de 7 às 11 e de 1 às 5, são 8 horas. Lá na China, eles trabalham 12 horas e tem empresas que são 14 horas, pessoal, 14 até 16 horas, jornadas exaustivas para você ganhar um salário muito reduzido. Por isso que o produto chinês é muito barato. E só lembrando, tem empresas que pagam centavos por cada peça produzida. Eu vi um documentário uma vez que uma blusa, um casaco que um chinês produz, eles ganham uma média de 6 centavos a cada peça. Um som automotivo, eles ganham uma média de 12 centavos cada som que eles produzem. Ou seja, a mão de obra na China realmente é muito barata. Então, por isso que eles têm, certo, não tem concorrente para competir com seus produtos. Dizem até que o parque industrial chinês, isso é uma informação extraoficial, viu, pessoal? Ou seja, o pessoal fala, mas ainda não teve um estudo científico para provar se isso é verdade. Mas dizem que o parque industrial chinês já superou dos Estados Unidos em relação à produção. Tá certo? Bom, então, prosseguindo aqui, vimos que o capitalismo visa muito a questão do lucro. Para isso, os donos dos meios de produção precisam pagar o menor preço possível pelos salários e a matéria-prima. Ok? A matéria-prima nós vamos chamar de commodities. Commodities quer dizer matéria-prima. Só que com a linguagem da globalização, pessoal, o termo mais utilizado hoje são commodities. Agora, observe que na geopolítica tudo muda muito rápido. Hoje eu posso estar falando uma coisa, amanhã já pode não ser mais realidade. Tá certo? Como eu falei que o parque industrial chinês está crescendo muito rápido, competindo de igual para igual com os Estados Unidos, no futuro a geopolítica pode mudar. Imagine a China como maior economia do mundo, superando os Estados Unidos. Será que muda alguma coisa? Com certeza, pessoal. Hoje a moeda da globalização é o dólar. Hoje o idioma da globalização é o inglês. Se a China superar os Estados Unidos no comércio, na economia, nós vamos ter muitas alterações. Talvez a moeda chinesa se torne a moeda da globalização e o mandarim, que é o idioma chinês, já é o mais falado do mundo, veja bem, mas se torne o idioma da globalização, certo? É muito interessante falar, porque muita gente pensa que o inglês é o idioma mais falado do mundo. Não é, pessoal. Por quê? Não é. Porque só a China tem 1 bilhão 350 milhões de habitantes. E 90% é da dinastia Han, ou seja, chineses que falam mandarim. Então, o inglês não é a língua mais falada do mundo, mas é a língua da globalização. Tá certo? Então,
Se no futuro a China superar os Estados Unidos, o que vai acontecer? O idioma pode ser que mude, os livros didáticos, inclusive aqui no Brasil, vocês podem estar falando o chinês daqui a algum tempo. E o interessante, viu? Já tem empresários brasileiros tendo aula de mandarim para fortalecer o comércio com a China. A China hoje é um gigante que investe muito em tecnologia, que é um parceiro comercial muito forte do Brasil. Você que ainda não deu para assim ter uma visão mais aprofundada dessa aliança, a China hoje é o maior comprador de nossos produtos. 30% que nós produzimos vai para a China. E compramos muito da China também. Muitas empresas de telecomunicação aqui no Brasil, pessoal, vamos dizer assim, recebe insumos da China. O 4G, por exemplo, recebe insumos da China, atualizações, mão de obra. Então, não podemos perder esse mercado chinês, senão pode ocorrer um retrocesso aqui na economia do Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte, olha só, não deu tempo de iniciar aqui falar do capitalismo comercial, capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Nós vimos até agora as características, uma introdução sobre os países capitalistas e os países socialistas, certo? Então, olha só, o que vai acontecer. Nós vamos finalizar por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente continua. Lembrando que